Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste evento. Este evento é sobre a transformação digital para a indústria 4.0. É o nosso primeiro webinar sobre esta temática. Isto também é um pré-lançamento da pós-graduação que tem o mesmo nome, que é Digital Transformation for Industry 4.0, que é uma parceria entre a Nova IMS e a FCT. Acho que estes dois parceiros são os parceiros adequados para trabalhar sobre este tema da transformação digital e da indústria 4.0, porque acaba por ser algo, ou seja, a transformação digital é algo que mexe com os processos e com as pessoas e com a gestão, e a indústria 4.0 é algo que tem que tem um grande foco na engenharia, e por isso só duas escolas de topo nestas duas vertentes é que poderiam fazer algo realmente disruptivo. Bom, o meu nome é Tiago Oliveira, eu sou o Vice-Dean da Nova IMS e responsável pelo MEGIC, que é o nosso centro de investigação. Sou também o responsável pelo o doutoramento e investigação da Nova IMS e também coordeno esta pós-graduação em parceria com o professor Jorge Carrola. Hoje temos connosco um painel de convidados pelas suas expectativas e conhecimentos, nos vai dar algumas perspectivas sobre estes temas que estão a desenvolver em Portugal, nomeadamente a indústria nacional, numa altura que se fala agora tanto na aposta que temos de ter na indústria, face a este contexto que exige atualmente. Para abrir, digamos assim, esta discussão, nós contamos com a presença do Gabriel Coimbra, que é o diretor-geral da IDC em Portugal e vice-presidente a nível europeu. Gabriel, dou-te a palavra agora para uma breve apresentação e depois voltaremos aqui aos nossos moderadores e oradores convidados para a discussão desta apresentação e deste tópico que nos traz hoje. Ok, muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado, Tiago. Obrigado, Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui e voltar à Nova IMS, com quem tenho colaborado já muito e de uma forma regular, é sempre um prazer. Portanto, queria só confirmar duas coisas. Uma é se me ouvem bem e Sim. Outra é se conseguem visualizar aquilo que eu vou agora partilhar. Conseguem? Sim. Ok. Então, perfeito. Então, basicamente eu vou, enfim, o Tiago e o Jorge colocaram-me esse desafio de tentar partilhar algum do nosso research sobre o tema da indústria 4.0 e o tema da transformação digital para dar mote a essa discussão hoje e de facto que sirva de inspiração, enfim, para todos aqueles que queiram de facto ajudar a transformar a nossa economia numa economia mais competitiva e que obviamente vai ter que ter um peso mais significativo da indústria e portanto espero que possa contribuir para isso. Vou tentar aqui em 15, 20 minutos lançar alguns temas, obviamente depois se tiverem mais interesse ou mais detalhe podemos falar numa outra altura, mas não queria consumir aqui o tempo todo porque temos outros speakers que são, enfim, que têm uma vasta experiência nessa área e certamente vão poder contribuir também e muito para a nossa discussão. Deixa-me só então rapidamente fazer um contexto sobre aquilo que é a IDC. Penso que nem todos conhecerão a IDC ou se calhar conhecerão algumas das iniciativas que nós fazemos, mas a IDC foi fundada há mais de 50 anos e o nosso fundador, o Patrick McGovern, na altura, infelizmente já não está connosco hoje, mas na altura teve a visão de criar uma empresa um conjunto de analistas que tinham como missão, e ainda tem hoje, ajudar o mundo a repensar aquilo que é o impacto da tecnologia nos negócios e na sociedade de uma forma transversal. Na altura, ali em 64, do lado do MIT, enfim, ajudamos as primeiras empresas tecnológicas a desenvolverem aquilo que eram as oportunidades que haviam e que vinham da academia e entravam no mundo empresarial, e portanto, na altura, a IBM, depois uma Microsoft, hoje uma Google, uma Apple e uma série de outras empresas com quem nós trabalhamos, mas temos sobretudo também trabalhado para além das empresas tecnológicas, temos trabalhado com organizações de outros setores e cada vez mais falamos que todas as organizações são uma empresa de software
Enfim, não sei se ainda estamos lá, se já estamos lá, mas de fato o tema do digital é cada vez mais relevante para todas as organizações e nós temos vindo a ajudar as organizações a entenderem as tendências tecnológicas, o que isso implica na alteração dos seus modelos de negócio, na relação com os seus clientes, com os seus parceiros. Depois também ajudamos as empresas a definir uma estratégia para a transformação do IT, para suportar essa transformação do negócio, e depois também ajudamos as organizações a selecionarem ferramentas, soluções tecnológicas para levarem a cabo a sua transformação. Portanto, é esse o nosso posicionamento hoje, e portanto o que eu vou fazer hoje é partilhar convosco aquilo que tem sido o nosso research. Portanto, o que eu vou fazer aqui agreguei uma série de informações que temos publicado nas últimas semanas, e de fato com essa questão da pandemia, ou seja, a transformação digital nos últimos 5 anos de fato acelerou muito, eu diria que nas últimas semanas ou nos últimos 2 meses acelerou ainda mais. Portanto, nós vimos o número de iniciativas e depois de research, também IDC, enfim, quase que duplicou nas últimas semanas, porque de fato há muita coisa a acontecer, mas a verdade é que nós, organizações, já há muitos anos que fazemos a transformação digital, não é? Quando nós falamos de transformação digital, nós referimos muito mais à disrupção digital e o que as tecnologias da terceira plataforma e os aceleradores de inovação, a cloud, a mobilidade, o big data podem, obviamente, trazer de novo, mas a verdade é que em termos de digital, já falamos de digital há mais de 50 anos, e ao longo desses últimos anos nós temos contabilizado aquilo que é o investimento que as organizações fazem em tecnologia, em digital, e hoje nós temos uma média, enfim, nós temos aqui um inquérito com base em 2.154 organizações, onde nós temos esse número, 3,7% do revenue, ou das receitas, ou do orçamento das organizações, porque aqui inclui organizações privadas e públicas, é dedicado ao digital. Obviamente com uma série de objetivos que têm a ver com a capacidade das organizações serem mais ágeis, responderem mais rápido ao mercado, inovarem, e portanto esse tem sido o objetivo das organizações. O que que nós temos visto em termos de transformação? É que de fato o tema da transformação hoje é cada vez mais relevante não só para o back-office, não só para o front-office, mas hoje, de fato, todos os produtos e serviços começam a estar conectados. E, portanto, hoje temos novos modelos de negócio que obrigam a novos canais de relacionamento com clientes e consumidores, novos modelos de trabalho, novos modelos operacionais, ou seja, não só temos os processos conectados, mas temos cada vez mais os nossos ativos e os próprios produtos e serviços conectados, e vamos falar muito sobre isso naquilo que é o contexto do setor do manufacturing, ou no setor da indústria. Cada vez mais tudo está conectado, o 5G já é uma realidade, vamos tê-lo no final de 2020, 2021, 2022, mas de fato é uma realidade, cada vez mais tudo está conectado. E, portanto, eu diria que desde o relacionamento com clientes, passando pelo modelo de trabalho, passando pelas operações, para aquilo que é a inovação que hoje as organizações fazem, de fato passa pelo digital. E nós num inquérito que fizemos recentemente a CEOs de grandes organizações a nível mundial, verificamos que, de fato, esses temas, também foi por isso que, obviamente, criamos esse conceito que chamamos o Future Enterprise, que depois contempla o futuro das organizações nessas várias áreas, essas 9 áreas, são temas que hoje estão não só na agenda de quem gere as operações ou quem gere o IT, mas está de fato na agenda dos CEOs das organizações. Isso, portanto, é a percentagem de CEOs que nos indicaram que esses temas estão de fato na agenda das organizações. E é curioso, outro dia estava a ouvir uma entrevista por parte do CEO da Goldman Sachs, e de fato ele falava sobre inovação digital, falava sobre DevOps, falava sobre infraestrutura digital da organização. E, portanto, é incrível vermos que organizações de setores como a banca, retalho, têm cada vez mais falado sobre o digital. Outro dia também via uma da Walmart, também o CEO da Walmart, eles estão a criar, estão a ver o conceito da rede de retalho que tem como pontos que podem servir como infraestruturas digitais. No fundo é o conceito do edge, não é? Nós agora temos a cloud, mas vamos ter cada vez mais
informação também no edge, ou seja, mais perto das organizações, e a própria Walmart vê as suas lojas como pontos que não só podem vender podem não só vender bens de consumo, mas podem vender depois serviços, quer sejam eles serviços, eles estão a investir muito ao nível da medicina, mas também estão a investir muito ao nível do IT. Portanto, há vários exemplos de como é que os vários setores têm feito essa transformação e olhado para o digital como uma forma de ganharem, de serem mais competitivos. Nós temos feito um trabalho nos últimos 5 anos que é correlacionar a performance das organizações com aquilo que é a sua maturidade digital. Nós temos colaborado muito com a nova IMS, onde nós permitimos e disponibilizamos os nossos frameworks de assessment e de benchmark para que as organizações possam perceber onde é que estão e se compararem com a concorrência. Mas esse trabalho que nós fazemos, que é um trabalho de fundo, é um trabalho que permite perceber que das organizações que nós classificamos, e aqui não é propriamente as organizações que investem mais, são aquelas que têm maior maturidade. E aqui estamos a falar não só de investimento em tecnologia, mas estamos a falar de cultura, estamos a falar de processos, estamos a falar de outros aspectos que são mais transversais. O que nós vemos é que aquelas empresas que têm maior maturidade digital, que nós chamamos os digital players, de facto têm tido uma performance superior nos últimos anos, quer em termos de crescimento da receita, quer em termos daquilo que é o crescimento do profit, quer em termos de top line, quer em termos de bottom line. As organizações com maior maturidade digital têm se destacado em relação à performance face aos seus concorrentes. Portanto, acho que isso é uma realidade hoje e não há grandes dúvidas. O grande desafio, de facto, é nós conseguirmos manter essa transformação, não é? Não só definir uma estratégia, não só fazer alguns projetos digitais, mas garantir que nós temos uma cultura digital que seja ágil e resiliente o suficiente para nos mantermos competitivos no mercado que é cada vez mais dinâmico e mais competitivo. E, portanto, esse é o grande desafio, e é um desafio que nós temos assistido em vários setores e também naquilo que nós chamamos no setor de manufacturing, no setor da indústria. E basicamente entramos aqui na segunda parte da apresentação, que é o que é a indústria 4.0, e nós, essa semana, se não me engano, isso tem passado tão rápido que eu já não consigo perceber bem quando é que passamos um fim de semana, mas há poucos dias o Jorge Carrola e também o Jorge Portugal, presidente da Cotec, tivemos também numa sessão a falar um pouco sobre a indústria 4.0 e o que é a indústria 4.0. Enfim, acho que há várias definições. O que eu tentei aqui foi trazer dos nossos analistas um slide que tenha o máximo de informação possível, mas basicamente resumo o que é a indústria 4.0 na minha perspectiva e como é que eu entendo. Basicamente a indústria 4.0 é a transformação do setor da indústria. Agora, o que implica a transformação do setor da indústria? Implica, obviamente, transformar, não só utilizar tecnologia, mas, obviamente, transformar processos e pessoas. Eu diria que os processos são mais difíceis do que a tecnologia, e as pessoas e a cultura é muito mais difícil do que os processos e a própria tecnologia. E, portanto, obviamente, esses 3 pilares, que são pilares fundamentais, estão na chave, estão no centro da transformação da indústria, mas eu diria que a transformação da indústria é muito mais do que a transformação do próprio setor, porque se nós pensarmos um pouco naquilo que é a transformação da indústria, é a transformação da cadeia de valor tradicional que nós conhecemos. Aliás, o próprio Porter, que definiu o conceito de cadeia de valor numa perspectiva linear já há quase 30 anos, há poucos anos veio dizer que, de facto, o conceito de cadeia de valor linear deixou de existir. Portanto, hoje a indústria trabalha num ecossistema e, portanto, tem que ter atuação a montante e a jusante, e, portanto, pode estar ligada à própria produção, à extração, pode estar ligada à venda final com o cliente final e pode estar, obviamente, focada na produção. Portanto, discutimos muito como é que esse novo ecossistema digital e que tipo de estratégias é que a nossa indústria poderia adotar numa perspectiva de trabalhar em ecossistema e perceber como é que poderia ter parceiros
para chegar ao cliente final, para de fato conseguir trabalhar mais na parte da extração, enfim, trabalhar em toda a cadeia de valor. E, portanto, basicamente, em resumo, eu diria que é isso, transformação digital no setor da indústria, que obriga a ultrapassar aquilo que são as fronteiras do setor da indústria e, no fundo, transformar todo o ecossistema. E, portanto, vamos acabar na transformação digital da nossa economia. Mas nós, na IDC, temos vindo nos últimos anos a desenvolver o que nós chamamos os use cases de transformação digital em vários setores. Hoje já temos para 18 setores e, inclusive, a própria nova IMS e a pós-graduação agora, em parceria com a FCT, vai beneficiar e vai poder ter acesso a dezenas de use cases e as ferramentas de benchmark da IDC, que basicamente o que permite é trabalharmos por cima daquilo que hoje já existe, não é? Portanto, o que os nossos analistas fazem é tão simples quanto olhar para as principais empresas dos principais setores, olhar para as principais indústrias e identificar aquilo que são os projetos de transformação que têm sido desenvolvidos ou que estão no roadmap das organizações. E basicamente o que nós identificamos é que, no caso da indústria, nós vemos que os use cases estão agrupados em 7 grandes prioridades estratégicas. Aquilo que nós chamamos o Agile Integrated Operations, ou seja, a garantir que a indústria tenha operações, seja capaz de ter operações integradas e ágeis, de forma a responder rápido às necessidades do mercado, que tenha os seus ativos conectados, e portanto vemos muito aquilo que é a conectividade do chão de fábrica e a ligação entre os sistemas, os tradicionais Manufacturing Enterprise Systems com os RPs, essa integração entre o chão de fábrica e os RPs e a garantia que temos tudo conectado, os ativos, e permitam ter uma visão mais clara da organização. A questão do Next Generation Safety, a garantia que a forma de trabalho garanta que todos os trabalhadores estejam seguros. O conceito de Smart Manufacturing, nós falamos muito da robotização de toda a produção e vemos cada vez mais em países principalmente como o Japão, uma Alemanha, a China a liderarem essa área. E depois temos aquilo que nós chamamos o Product as a Platform, portanto nós o que temos visto é cada vez mais os produtos que eram produzidos na fábrica hoje estão conectados, não é? E nós quando compramos um carro, o carro está conectado e portanto hoje para uma BMW ou uma Mercedes não é apenas contabilizar a matéria-prima que entrou, como é que foi feita a assemblagem, quantos carros foram vendidos, mas é preciso monitorizar a performance dos automóveis em tempo real. E, portanto, aqui no fundo é criar uma plataforma que permita de facto criar não tanto vender um produto, mas vender uma subscrição, e temos visto novos modelos de negócio com base em subscrição aparecerem nos vários setores, desde o café, desde a máquina de café até os automóveis. E depois aqui a questão da inovação, não é? A inovação aqui numa perspectiva dupla, acelerar a inovação, genericamente a inovação, e cada vez mais o digital a fazer parte dessa inovação. Portanto, essas são as 7 prioridades estratégicas que os nossos analistas veem como críticas para a transformação digital na indústria, ou seja, para garantir que uma indústria se torne uma indústria 4.0. E essas prioridades estratégicas depois se desdobram naquilo que nós chamamos os programas de transformação. Portanto, aqui vocês depois podem consultar essa informação e nós na pós-graduação vamos dar todo o detalhe daquilo que são esses programas e daquilo que são depois os use cases. Porque basicamente quando nós falamos de garantir que a indústria tenha as operações integradas e ágeis, isso depois significa que é preciso garantir não só a operação da fábrica, mas todo o supply chain. E como é que se vai garantir que o supply chain esteja integrado e seja ágil. Portanto, há depois um conjunto de use cases que de fato vão ajudar as organizações a implementarem essas soluções que permitam, de fato, no limite, o aspirar que a organização, que a indústria tenha de fato as suas operações ágeis e integradas. E assim, sucessivamente, para as várias áreas. Eu não vou entrar aqui em detalhe, porque eu sei que temos pouco tempo. E já agora, se puderem só
dar uma nota de quanto tempo é que eu tenho, só para alguma... Eu por acaso estava aqui a marcar, não sei se já passaram 10 ou 15 minutos. 9 minutos. Ok, está bem. Fiquei aqui com algum receio de consumir tempo a mais, mas basicamente o que nós temos visto é de facto esses são os use cases que temos visto as organizações do setor da indústria a implementarem ou pelo menos a terem planeada no seu roadmap de transformação. Portanto, basicamente essa é uma visão mais macro. Depois podemos começar aqui a entrar em temas mais específicos e acho que existem aqui 3 temas que são fundamentais numa perspectiva de transformação da indústria. Uma é essa evolução daquilo que era a indústria tradicional, uma preocupação exclusiva na execução da produção, para uma indústria que está ligada em ecossistema e, portanto, está a trabalhar com parceiros, está a conectar todo o supply chain e, portanto, isso obriga a que as organizações passem não só a conectar os ativos, mas a conectar os produtos, a conectar parceiros e, portanto, terem um ecossistema cada vez mais ligado e, portanto, isso significa um crescimento exponencial da informação. Portanto, esse é um primeiro desafio, que é de facto, garantir que as organizações sejam cada vez mais data-driven, não só na produção, mas também entender a procura e a oferta. Há depois, obviamente, uma mudança fundamental naquilo que é a forma de trabalhar, não é? Portanto, cada vez mais um modelo de colaboração entre o homem e máquina, e aqui há 3 áreas que são chave. Uma, obviamente, é a capacidade de termos mais inteligência, portanto, nós, como humanos, utilizando as máquinas, temos a nossa inteligência aumentada. Por outro lado, também a nossa capacidade física aumentada, e nós aqui temos visto vários robotização e robôs das mais diversas formas, integradas ou não com o humano, a garantirem a produção e a segurança no trabalho. E depois, obviamente, também aumentar o nosso sentido, né? Toda a realidade aumentada, a realidade virtual e a capacidade de estarmos conectados e trabalharmos de uma forma virtual com aquilo que chamamos o digital twin, não é? A capacidade de termos não só a nossa fábrica, mas os nossos produtos também digitalizados e interagir com eles de uma forma muito mais eficaz e eficiente. Portanto, esse é o segundo ponto. Portanto, primeiro, dados, cada vez mais dados, porque estamos a trabalhar num ecossistema que está todo digitalizado e todo conectado, novos modelos de trabalho e há uma mudança também muito significativa, e que já fomos falando um pouco sobre isso, que é a fábrica deixa de ser o tal ambiente fechado, não é? Onde havia aqueles soluções de MES, Manufacturing Enterprise Systems, que garantiam que aquilo era feito daquela forma, sistemas fechados, com 100 APIs de ligação, quer para os nossos sistemas próprios e muito menos para sistemas fora da nossa organização. E, portanto, estamos a ver cada vez mais as fábricas a trabalharem com APIs, a se ligarem a outras fábricas, aos seus parceiros, e, portanto, a trabalharem num ambiente muito mais distribuído, muito mais aberto. E o que isso traz em termos de desafio? Obviamente há vários desafios em termos de cultura, em termos de processos, e eu diria que esses são os maiores desafios, mas nós, obviamente, como IDC, temos o foco naquilo que é o olhar para o potencial da tecnologia e como é que a tecnologia está a evoluir para dar resposta a esses novos desafios, ou essas novas oportunidades. E, portanto, basicamente o que nós vemos, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas é a necessidade do setor e das organizações do setor, das empresas, de facto, disporem de uma plataforma para gerir as suas operações. E, portanto, aqui, rapidamente, deixa-me só contextualizar um pouco aquilo que tem sido a evolução daquilo que é, no fundo, as organizações, ou seja, vemos muito a utilização do Manufacturing Enterprise Systems, a utilização de RPs, mas sempre pouco integrados, e, portanto, o que nós vemos é que, de fato, organizações que trabalhem em ecossistema, que tenham multiple sites, portanto, vão ter que ter, de alguma forma, e vemos várias aproximações de diversos vendors com formas diferentes, umas mais abertas, umas mais fechadas, de conseguirem, de facto, integrar aquilo que é
os Manufacturing Enterprise Systems, os ERPs e toda a informação que depois vem de fora da organização, portanto de todo o ecossistema. Portanto, há aqui obviamente desafios com essa evolução tecnológica e com isso, digamos assim, eu termino essa segunda parte, a falar um pouco sobre a definição daquilo que é, na nossa perspectiva, a indústria 4.0, e passo aqui para um outro tema que eu acho que é relevante, que é pensarmos qual é o impacto dessa pandemia na nossa indústria. E, portanto, eu aqui, basicamente, vou partilhar aquilo que nós temos trabalhado com todos os setores. Nós, a nível global, desenvolvemos uma abordagem que basicamente olha para a evolução com base em 5 fases, ou seja, uma fase, nós acreditamos que as organizações que o IT, que o digital faz parte da solução nesse contexto de pandemia, claramente, sim. Nós acreditamos que a médio e longo prazo, numa nova normalidade que nós não saberemos ainda propriamente como será daqui, se calhar, 2 anos, não há dúvidas que as organizações que quiserem continuar no mercado vão ter que fazer a sua transformação, vão ter que ser indústrias 4.0, vão ter que olhar para esse conceito que chamamos de Future Enterprise, ou de transformação digital, ou de, enfim, whatever, mas vão ter que se transformar utilizando a tecnologia. Mas essas 5 fases basicamente olham para aquilo que é hoje a situação, ou seja, nós hoje entramos naquela fase em que há 2 meses atrás entramos na fase de urgência, onde o trabalho remoto, os canais digitais ganharam relevância, a preocupação com questões de segurança no trabalho, a questão das comunicações unificadas, do trabalho remoto. Portanto, foi, digamos assim, a reação rápida, né, para garantir a continuidade do negócio, mas nós acreditamos que estamos agora a entrar nessa segunda fase, onde começamos a ver, e os dados são claros, não é? Retração em todos os mercados, e vamos, em breve, entrar numa recessão, não é? Passado 2, 3 trimestres com decréscimo econômico, vamos entrar numa recessão, que nós esperamos, obviamente, que tenha o menor tempo possível, mas acreditamos que nessa recessão, ou seja, as organizações vão ter que enfim, não vão poder investir de uma forma massiva em transformações radicais do seu negócio, mas vão ter que se adaptar, não é? Adaptar com nova produção, com repensar um pouco a informação, repensar a logística, desenvolver novos canais digitais. Nós, inclusive, agora com uma empresa, uma indústria portuguesa que está a selecionar uma plataforma também de B2B2C. Portanto, há aqui uma série de desafios que vão ter que acontecer para garantir que as organizações passam por esse deserto que vai ser a recessão económica, que vamos certamente ter durante o próximo ano. Já vi notícias a dizer que muitos esperam uma recuperação em V, esperamos que sim, mas de facto vamos ter aqui um período complexo. E depois sim, vamos entrar nessa fase vamos voltar, ou seja, a ter aqui a transformação mais massiva daquilo que é o negócio das organizações, onde vamos repensar aquilo que é a fábrica tradicional, portanto, vamos repensar aqueles investimentos de 2, 3, 5 anos, não é, que se faz muito na indústria de repensar a fábrica, redefinir o supply chain, estratégias de supply chain que demoram meses ou eu diria anos a mudar, portanto, relações estratégicas que possam existir, toda essa questão que hoje nós temos falado sobre a relocalização de indústrias da China para a Europa, e portanto, obviamente vamos ver essa transformação ocorrer, a criar novos modelos de indústria completamente conectados em direção daquilo que nós chamamos o Future Enterprise, que é no fundo a transformação não só na fábrica, mas sobretudo a transformação na forma como trabalhamos, na forma como monetizamos a informação, na forma como inovamos e, portanto, uma transformação completa da nossa indústria. E para terminar, deixaria só uma nota, eu em termos pessoais, o que eu acho é que, de facto, nós em Portugal temos obviamente uma oportunidade, e nessas alturas de grande mudança há oportunidades, mas vejo sobretudo oportunidades
na capacidade da nossa indústria e de novas indústrias, obviamente captarmos novas indústrias, mas conseguirmos aqui trabalhar de uma forma colaborativa, em ecossistema, não só em ecossistema entre empresas portuguesas, mas claramente em ecossistema empresas europeias e a nível mundial. E, portanto, basicamente era isso. Tentei ser rápido e agradeço a vossa paciência e estou curioso para ouvir os nossos próximos speakers também. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, Gabriel, pela excelente introdução ao tema. Vamos agora então apresentar o nosso painel de convidados, em quem muito gostaria de agradecer o facto de estarem aqui hoje a debater estes temas tão importantes como a transformação digital para a indústria 4.0. Temos connosco hoje o João Carlos Costa, que é vogal da direção da Associação da Indústria da Península de Setúbal e diretor-geral da ATEC. Temos ainda a Gisela Garcia, que na Volkswagen Auto Europa tem a responsabilidade ao nível da inovação, gestão de projetos e indústria 4.0. E por último, o nosso convidado, que foi um ex-aluno nosso, o Duarte Filipe, que é sempre um prazer revê-lo, que foi nosso ex-aluno da pós-graduação Digital Enterprise Management e que trabalha na Navigator Company, onde tem a responsabilidade pela transformação digital nas áreas da gestão de ativos e manutenção industrial. Gostaria também de vos apresentar os meus colegas que vão moderar esta sessão, o António Grilo, que é responsável pelo Departamento de Engenharia Mecânica Industrial da FCT Nova e também pelo Centro de Investigação da Unidemi, e que tem sido um prazer colaborar com o António no desenho desta transformação digital para a indústria 4.0. António, eu devo dizer, o António é um dos coordenadores, ou seja, da nova EMS sou eu que estou a coordenar esta pós-graduação, e o Jorge Carrola, que muitos alunos já conhecem, das coordenações que nós temos, nas pós-graduações que nós temos envolvido relacionadas com a transformação digital. E agora, António, é um prazer falar com vocês da FCT. Se este programa correr tão bem como a nossa relação de colaboração neste programa, tanto o António Grilo como o Ricardo Gonçalves, bom, este programa será um sucesso, António, e devo dizer aqui publicamente que foi excelente esta colaboração entre a Nova IMS e a FCT, está a começar muito bem, ainda não sabemos os resultados, mas, ou seja, já sabemos um primeiro resultado, que é um excelente programa, mas devo dizer pessoalmente, aqui publicamente, que é um prazer, tem sido um prazer esta colaboração contigo e com o Ricardo. E por último, ia-lhes apresentar o Jorge Carrola, que coordena a pós-graduação na área de transformação digital e também coordena esta pós-graduação que nós estamos aqui a lançar hoje, que é a transformação digital para a indústria 4.0. Bom, agora irei passar a palavra ao meu colega António Grilo para começar a fazer algumas questões ao painel e para começarmos no debate. Muito bem, obrigado, Tiago. Eu também gostaria de agradecer as tuas palavras e também dizer que de facto tem sido fantástico aqui o nosso trabalho de equipa que nós temos tido aqui na preparação e desenvolvimento desta pós-graduação, e estou certo que aquilo que nós conseguiremos transmitir aos formandos no âmbito desta pós-graduação também de alguma forma será o resultado desta fluência entre aquilo que é a experiência da Nova IMS na parte da transformação digital com aquilo que é também a grande competência da FCT Nova na componente da manufatura, do fabrico digital, quer no âmbito do Departamento de Engenharia Mecânica Industrial que eu presido, quer também no âmbito do Departamento de Eletrotecnia e Computadores, onde está o Ricardo Gonçalves e com quem eu tenho feito muito do meu trabalho de investigação, temos feito em conjunto. E para não perder mais tempo, eu ia colocar aqui um conjunto de questões aos nossos convidados, e temos aqui convidados que vêm dois de grandes empresas, a Gisela, que vem da Volkswagen Auto Europa, e o Duarte Filipe, por acaso, também é nosso ex-aluno e, portanto, ele é engenheiro mecânico de formação base,
e que também trabalha numa grande empresa, onde também grande parte destas abordagens da indústria 4.0, da transformação digital já estão a ocorrer, mas também, por outro lado, temos aqui a perspectiva de uma associação de empresas na área de Setúbal, que obviamente são muito industriais e que também têm certamente uma realidade diferente daquilo que são grandes empresas, apesar também, obviamente, a associação também ter presente grandes empresas, mas que também têm, digamos, um panorama daquilo que são pequenas e médias empresas na região de Setúbal, muito industrializada. E para começar, começava por desafiar a Gisela e colocando a questão relativamente àquilo que já foi de alguma forma também abordado aqui pelo Gabriel. E nomeadamente quando nós falamos muito em indústria 4.0, em transformação digital, nós normalmente falamos ou as pessoas centram muito sobre a questão tecnológica, das tecnologias, nomeadamente fala-se muito no IoT, no 5G, no machine learning, nos robôs, na automação das linhas de fabrico, também não é algo novo, mas que ganhou um novo fogo mais recentemente. Mas talvez seja importante nós percebermos, particularmente nas empresas, o que é que efetivamente estas tecnologias que já estão a ser implementadas, e nomeadamente em empresas portuguesas, como a Alta Europa, a Navigator e por aí fora, que impactos é que efetivamente estas tecnologias têm do ponto de vista da produção ou da logística. E gostaríamos de saber, no caso da Volkswagen, como é que isso se reflete ao nível, por exemplo, do planeamento e controle da produção, ao nível da gestão da logística, ao nível, por exemplo, do aumento ou não da eficiência das operações, com redução de trabalhadores, com redução do desperdício. E eu gostaria de saber, por parte da Gisela, se conseguem, de alguma forma, trazer-nos um pouco essa medição desse impacto, essa avaliação desse impacto. Muito boa tarde, muito obrigada por esta oportunidade. É o meu primeiro webinar, já tive em algumas conferências como oradora, mas este é o meu primeiro webinar. Vamos ver como é que eu me vou sair daqui. Bom, em relação à pergunta que me coloca, a Volkswagen tem uma questão que de alguma forma torna esta introdução destas novas tecnologias mais relacionadas com a partilha de dados relativamente lenta, digamos assim, porque nós automatizamos, faz parte do nosso processo desde sempre, portanto, sempre que é possível e que é possível não só tecnologicamente, mas também financeiramente fazê-lo. Nós automatizamos as linhas de produção e cada vez mais com recursos a sistemas digitais. Contudo, toda a questão do IoT e da transferência de dados para uma nuvem é algo que ainda não é uma realidade presente na Volkswagen, muito por questões de segurança. Portanto, ao dia de hoje, a Volkswagen, como um todo, está, e como é público, está em parceria com a Amazon a construir uma nuvem industrial, onde esperemos que, e onde a Alta Europa faz parte como fábrica piloto, esperemos que daqui a um ano ou dois a realidade seja diferente em termos de IoT. E, portanto, o que nós presenciamos na Volkswagen e nas fábricas da Volkswagen são pequenos exemplos de pilotos que vão acontecendo para irmos testando estas novas tecnologias. Contudo, o impacto nos processos, eu vou dar um exemplo muito concreto com as nossas carrocerias. Portanto, nós, com o lançamento do novo modelo, nós automatizamos quase 90%, se é não 90% das nossas carrocerias. Portanto, temos um processo praticamente automatizado e, efetivamente, o número de pessoas que trabalham nas carrocerias hoje em dia é muito diferente daquilo que trabalhavam há 25 anos, quando a fábrica iniciou. Portanto, efetivamente, estas automatizações trazem redução no pessoal não especializado.
Contudo, tendencialmente tende a existir a necessidade de termos pessoas cada vez mais especializadas em determinados processos mais tecnológicos. E isso vai sendo uma transição de novas formas de trabalhar. E aqui também é interessante perceber que as novas tecnologias ajudam, e porque cada vez são mais simples, portanto as novas tecnologias já não são sistemas muito complicados, elas tendem a ser fáceis de usar, muito touch e portanto facilmente são fáceis de aprender a qualquer pessoa que não tenha necessariamente um conhecimento de IT. E isso faz com que as pessoas que estão na linha de produção facilmente consigam avançar para as novas tecnologias e de alguma forma não transitarem de um trabalho mais manual e mais duro ergonomicamente para um trabalho mais de controlo e de utilização do digital. Não sei se respondi, se quer colocar Não, está perfeito, ok. Eu fazia a mesma pergunta ao Duarte, porque a realidade da Navigator é um pouco diferente. Também sei que já iniciaram os processos de transformação digital no âmbito daquilo que são as operações e a logística. Duarte, queres partilhar um pouco aquilo que é a vossa experiência? Antes de mais, agradecer o convite destas, como já foi referido, destas duas casas. Formei-me na FCT e tive a oportunidade também de especializar-me na nova IMS, na área da transformação digital e da inovação para os processos, e agradecer esta oportunidade. Na Navigator, nós, sobretudo na área industrial, nós vemos a transformação digital como sendo um framework para uma jornada de melhoria dos processos e eventualmente da sua transformação. Existem processos que, com as novas oportunidades que nós temos disponíveis com as tecnologias emergentes, nós podemos considerar que o processo está totalmente obsoleto e eventualmente necessitaremos de revê-lo na sua íntegra para podermos tirar o maior partido destas tecnologias emergentes. E aqui falamos de processos tanto a nível produtivo como a nível de processos de suporte. O Gabriel falou há pouco da questão da supply chain, e um desafio que nós temos muito grande é tentar integrar tudo aquilo que são os processos de sourcing, desde a matéria-prima até aos processos de venda, em que colocamos depois o produto a caminho dos nossos clientes. Mas eu gostaria aqui de focar uma questão que tem a ver com a tecnologia. Nós tentamos, na Navigator, ter uma abordagem em que primeiro definimos qual é que é a nossa jornada, qual é que é o nosso estado atual relativamente a um determinado processo que queremos transformar. Depois avaliamos no mercado quem é que podem ser os parceiros para nos poder suprir essa necessidade. Já temos uma noção do que é possível a nível tecnológico e ao nível da alteração do processo propriamente que é possível fazer. Já temos uma visão e juntamente depois com o parceiro partimos para uma lógica de criação de valor através de uma prova de conceito e depois tentamos dinamizar um deployment em larga escala. Nós, das diferentes iniciativas que temos a decorrer, eu destacaria os modelos preditivos. Estamos a começar a apostar no desenvolvimento de modelos que consigam prever falhas de equipamentos industriais. Nós, como somos uma indústria de processo, ao contrário da Auto Europa, que é uma indústria de manufatura, de montagem e transformação de diversos elementos, nós, enquanto indústria de processo, o uptime, não é? O tempo que temos disponível para a produção é fundamental, portanto, nós conseguimos prever falhas em equipamentos que estão a funcionar 24/7, dá-nos aqui uma agilidade muito grande naquilo que é a definição das atividades de manutenção e da maneira como podemos operar até uma próxima janela de oportunidade para fazermos essa mesma atividade de manutenção. Por outro lado, temos uma série de projetos onde encontra aquilo que o Gabriel falou do Worker Augmentation, em que temos, e agora a questão do Covid, por exemplo, veio acelerar a introdução da realidade aumentada e a realidade assistida para fazermos assistência remota, porque, por exemplo, temos muitos casos em que confiamos nos fornecedores para nos ajudarem a fazer algum troubleshooting ou algumas ações corretivas nos nossos equipamentos, que são muito especializados, e sem a oportunidade de termos os técnicos presencialmente connosco, não é? Devido às restrições durante este tempo de pandemia,
tentámos acelerar a utilização da assistência remota, utilizando tecnologias com os óculos de realidade aumentada, diversos modelos, para tentarmos perceber que tipo de hardware seria o mais indicado para fazermos depois um desenvolvimento a larga escala. Os principais impactos, e só para terminar, eu referiria que esta nova panóplia de tecnologias nos vai permitir reduzirmos os downtimes, sobretudo aqueles que são inesperados, utilizando os modelos preditivos e outras questões em que nós conseguimos conectar toda a informação que temos sobre um determinado ativo, sobre a maneira como ele está a operar, a qualidade da sua produção, e com isso conseguimos antever muito melhor o comportamento da instalação. Obviamente que ao darmos outro tipo de ferramentas, achamos que os nossos colaboradores vão ser mais eficientes, isso vai permitir que eles consigam executar as tarefas bem à primeira e com isso também serem mais rápidos na sua execução e obviamente que tudo isto vem à boleia do fator económico, não é? E com a transformação digital nós também estamos à procura de ser mais cost effective e de mostrarmos resultados. O Gabriel também vou pegar naquilo que ele falou ainda há bocadinho. Este período do Covid vai ser um desafio muito grande, uma vez que a capacidade de investimento vai retrair um pouco. Portanto, temos mesmo que escolher quais é que são os use cases que se vão traduzir especificamente em ganho para podermos replicar em toda a companhia, e isso vai aumentar um bocadinho a exigência naquilo que é a minha função e nestes projetos de transformação digital. Obrigado, Duarte. E fazia também esta mesma questão, mas agora de uma perspectiva mais abrangente ao João Costa, relativamente àquilo que são os associados da AIZET, e particularmente tendo atenção que existem empresas de diferentes naturezas, quer do ponto de vista de pequenas empresas, a grandes empresas como a Volkswagen ou Navigator. Como é que vocês na vossa associação sentem que estas tecnologias já começam a ter impacto nos vossos associados? Isso começa a aparecer como algo, como uma realidade, ou para a maior parte das empresas que são vossos associados ainda isto é uma miragem e isto é ainda apenas, está ainda na esfera de influência das grandes empresas que estão instaladas na região de Setúbal? João? Boa tarde a todos. A começar por agradecer o convite para a AIZET estar presente, e aliás não podemos deixar de estar presentes, um convite de um dos nossos associados, a FCT, que também é a nossa associada. E relativamente à questão, não é uma miragem para muitos dos nossos associados, realmente já começa a ser uma realidade. Em primeiro lugar, porque hoje em dia a tecnologia tem um preço, seja de aquisição, seja de desenvolvimento, tem um preço hoje muito mais baixo do que tinha há uns anos atrás e, portanto, hoje em dia é mais fácil aceder a esta tecnologia. Isto por um lado. Por outro lado, e reportando agora mais, eu sei que nas últimas semanas tem-se ouvido voltar a falar muito de um desemprego crescente, mas vivíamos até ao princípios de março, situações em que a mão de obra não era abundante, e nomeadamente a mão de obra especializada. Portanto, aquilo que vimos é que para este tipo de transformação eventualmente haverá algum impacto em termos de funções menos qualificadas nas empresas, mas que serão sobretudo substituídas por outras pessoas que terão que ter qualificações mais completas e mais elaboradas. E, portanto, isso era uma realidade para as empresas. Portanto, muitas vezes acabava por ser esse o principal obstáculo a uma maior digitalização e uma maior evolução em termos de implementação de medidas, muitas vezes a falta de recursos de mão de obra mais em si. Por outro lado, do ponto de vista e referindo muito concretamente à questão, temos aqui dois exemplos, da Navigator e da Auto Europa, que claramente haverá aqui uma grande aposta nos processos produtivos, portanto numa implementação de uma estratégia digital e de inovação digital muito na área dos processos produtivos, mas temos outras empresas, até pelas suas características, em que essa inovação será feita mais quer a montante, quer a jusante do próprio processo produtivo, ou seja, mais em termos da logística, mais em termos da distribuição, e aí sim temos inclusivamente alguns associados, algumas pequenas e médias empresas que também dão apoio no desenvolvimento de soluções nessa área, seja do controle de produção,
mas também em toda a digitalização da cadeia de valor. Esta questão desta revolução, ou desta evolução na indústria da indústria 4.0, uma das características que tem é que, mais do que talvez as outras 3 anteriores, a evolução que as empresas vão ter que fazer vai depender muito também ela do comportamento dos próprios consumidores. Começando pela própria indústria automóvel, a forma como iremos encomendar um carro no futuro, muito provavelmente deixará de ser de ir ao stand e de falar com o vendedor e comprar o carro. Não é? Já temos exemplos já de algumas marcas que estão a adotar essa digitalização, portanto no processo, digamos aqui, mais a montante da produção, e esta crise que vivemos reforçou essa necessidade. Portanto, a maior parte de toda a atividade comercial do setor automóvel parou, porque basicamente um dos motivos é porque está muito assente ainda em modelos de negócio presenciais. Portanto, eu não compro um carro que será o maior, e fala-se muito na questão de ser o segundo maior investimento de uma família depois da casa, eu não o vou comprar remotamente, ou pelo menos agora ainda não o compro remotamente. Há marcas em que isso já se faz assim, mas a própria Volkswagen anunciou recentemente que o seu modelo elétrico será muito breve, será só a encomenda será só feita por via digital, e portanto isto é uma integração dos próprios processos, ou seja, vamos chegar eventualmente aqui a um ponto em que os sistemas produtivos estarão já de tal forma digitalizados que é preciso garantir uma integração com os processos que estarão, quer a montante, quer a jusante, de forma a conseguirmos uma digitalização completa da cadeia de valor. E nesse aspecto, voltando ao início da questão, como a tecnologia hoje está mais acessível, quer em termos de desenvolvimento, quer em termos de valor, para algumas das empresas nossas associadas, começam já, e algumas já não começam, já estão mesmo com o processo de implementar. É fundamental, uma das bandeiras que temos na associação desde sempre e que estamos cada vez mais a reforçá-la, nomeadamente aqui na região da Península de Setúbal, que numa perspectiva financeira, esta região, precisamente pelas suas características muito particulares em que está inserida na área metropolitana de Lisboa, possa ser olhada de uma forma diferenciadora e que possa ter aqui acesso, nomeadamente, a fundos europeus para poder dar esse salto em termos de evolução tecnológica e de digitalização dos processos. Ok, obrigado, João. Passava agora a palavra ao Jorge. Obrigado. Olá, vivam, boa tarde. Bom, eu queria talvez pegar aqui num tópico que, para além da transformação digital, e aliás o Gabriel também referiu na sua apresentação, falar em inovação digital. Inovação digital depreende, de certa maneira, uma maior, um tratamento dos processos de uma forma se calhar mais radical, a introdução de novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços, e de um conceito que de certa maneira agora o João Carlos também aflorou ligeiramente, que é os conceitos dos chamados PSS, Product Service Systems, servitização, e a forma como isto se liga com a indústria 4.0. E no fundo aquilo que eu queria agora deixar como questão ao painel, e talvez começando também, se calhar pela mesma ordem, começando pela Gisela, é de que forma é que estão a aplicar já estes conceitos em Portugal, portanto na vossa organização, ou, enfim, ainda estamos um bocadinho a esperar para ver, embora já se tenha falado aqui um bocadinho nesta questão de o processo de compra ser um bocado diferente, mas tudo isto a montante do processo de fabrico tem uma implicação ou tem implicações bastante mais profundas e, portanto, dentro deste conceito de indústria 4.0. Não sei se a Gisela poderia começar por falar um bocadinho sobre este tema. Bom, aquilo que eu posso referir, eu também já mencionei na minha intervenção anterior, o que na manufatura em geral na Volkswagen se está a tentar desenvolver é então uma nuvem digital
ou melhor, não é uma nuvem digital, é um Digital Production Platform, é mesmo assim que se chama, Digital Production Platform, e a intenção desta plataforma digital, que será global, portanto será para a Volkswagen em geral, em que a Volkswagen Auto Europa faz parte de uma das fábricas piloto para a experimentação, é desenvolver pequenos aplicativos, portanto muito semelhante ao uma App Store, em que temos pequenos aplicativos, por exemplo, para manutenção de uma prensa ou para uma análise preditiva de uma soldadura. Portanto, existirá um conjunto de aplicativos que depois cada uma das fábricas, consoante as suas necessidades, poderá baixar esses aplicativos e utilizá-los consoante for necessário. E, portanto, isto é algo, uma transformação gigantesca no mundo da Volkswagen e da produção automóvel, e isto requer uma mudança de mentalidade muito grande, inclusive do nosso próprio IT. Portanto, as infraestruturas atualmente das tecnologias de informação em cada uma das fábricas tem sido sempre desenvolvida ao nível local e com infraestruturas que são criadas, com arquiteturas que são criadas de acordo com os paradigmas locais, e agora temos que transitar para uma arquitetura que será standard a nível das muitas fábricas que existem na Volkswagen. E, portanto, isto é realmente a maior transformação digital que a Volkswagen pretende dar nos próximos 2-3 anos. E, portanto, eu acho que isto é um bom exemplo daquilo que é a utilização do digital e das plataformas digitais na manufatura. Não sei. Sim. Muito obrigado, Gisela. Duarte, a mesma questão, aqui no vosso caso, que é um bocadinho mais pesado, entre aspas, estes conceitos de servitização, PSS, estão também a ser introduzidos ou ainda é muito cedo? Bom, no nosso caso, dificilmente os nossos produtos se converterão em serviços ou até se converterão em produtos digitais, não é? Como devem calcular, o papel sendo de impressão e escrita ou o papel de conforto, não é? O papel de cozinha, os guardanapos, manter-se-á como um produto físico e para já esse continua a ser o core business da empresa. Nós somos uma unidade de base industrial, mas estamos muito, muito focacionados em perceber como é que esta inovação e como é que o mundo digital irão afetar também aquilo que é o nosso negócio core. É isso, nós também participamos numa série de investigação e desenvolvimento nesta área, inclusivamente como parceiros de investigação da professora Elvira Fortunato na questão dos transistores de papel. Achamos que o papel vai ter uma presença fundamental naquilo que terá a sociedade nos próximos, a médio prazo, não é? Nos próximos 5-10 anos, como grande impulsionador da substituição do plástico. Nós sabemos que é uma fonte renovável, portanto, será um candidato excelente para poder entrar nesse filão que hoje é muito ocupado pelas indústrias dos derivados de carbono, nomeadamente os plásticos. Mas nós enquanto produtor e vendedor global, obviamente que estar atentos àquilo que são as plataformas e da maneira como comunicamos com os nossos clientes. Nós somos uma empresa que comercializa B2B, portanto, nós temos que garantir que estamos presentes naquilo que são os canais que os clientes querem utilizar. Não é? Hoje em dia ainda temos fontes muito tradicionais, mas eu sei que justamente devido a esta questão da pandemia estamos a apostar muito forte naquilo que é o marketing digital, naquilo que é a presença nos canais digitais e apesar de muitas das vezes os nossos clientes ainda não estarem bem nesse comprimento de onda, eu acho que é importante a empresa pensar já naquilo que podem ser as plataformas do futuro. Tudo, enquanto clientes industriais, nós utilizamos e participamos muito neste shift do as a service, não é, da servitização, e já temos em curso até algumas iniciativas em que estamos a testar, em vez de termos equipamentos, por exemplo,
comprarmos disponibilidade, ou seja, o fornecedor do equipamento, em vez de comprarmos o ativo, não é? Ou como existe aquela questão de comprar o pay-per-use nos carros, o car sharing, nós também já vemos isso nos equipamentos industriais, em que nós não adquirimos o equipamento, mas pagamos um FII mensal para podermos produzir com determinado output, sendo que isso nos permite sempre uma atualização tecnológica, porque podemos exigir ao fornecedor que assim que sair um novo modelo, uma nova capacidade daquele equipamento, nós queremos que ele seja instalado nas nossas fábricas, portanto isso traz-nos vantagens muito, muito interessantes. A questão também de cloud, nós ainda não estamos com uma presença massiva na cloud, estamos a optar para já por um sistema híbrido, em que mantemos muitas das funcionalidades on-premises e algumas estamos a utilizar os serviços que estão na cloud, mas aí também fazemos uso e achamos como sendo uma vantagem muito importante a questão de usarmos uma comunidade e queremos apenas o serviço para o qual estamos dispostos a pagar, não é? Eu acho que esta questão das novas plataformas são muito isso, é um bocadinho a transparência entre aquilo que são as transações que se verificam entre cliente e consumidor. Portanto, nós não estamos a pagar uma infraestrutura que está a ser utilizada depois para mais outros potenciais clientes. Não, nós pagamos o tráfego de dados, pagamos aquilo que é o resultado dos modelos, pagamos a utilização do espaço, etc. E desse ponto de vista, julgamos que isso vem agilizar muito aquilo que é a migração daquilo que são os servidores e as tecnologias que neste momento ainda estão residentes nas empresas e para passarem para outras plataformas. Portanto, nós ainda não estamos lá, temos um caminho para desenvolver nestas 3 frentes que falei, né? Na questão dos nossos produtos, na questão de ajudar também no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços baseados naquilo que é o nosso core business e também na utilização dessas plataformas para benefício próprio naquilo que são os nossos ativos industriais. Muito obrigado, Duarte. E agora um bocadinho a mesma questão, mas neste caso para o João Carlos da i7, de que forma é que o tecido empresarial, digamos que vocês têm como associados, está ciente destes conceitos e da implementação destes conceitos ou da evolução para estes conceitos? Um bocadinho como o Duarte referiu, os nossos associados assentam muito numa base muito de manufatura, até por uma questão estatutária e de produção industrial. Mas temos alguns também associados a serviços prestados às empresas e, portanto, esses sim têm estado muito mais orientados para essas questões, nomeadamente, por exemplo, nas áreas da manutenção. Nós já organizámos 2 fóruns relacionados com a manutenção e esta questão da servitização foi uma questão que foi referida em ambos os eventos. Perdão. E em termos dos associados, alguns deles, tal como o Duarte referiu no caso da Navigator, esses sim, junto dos seus fornecedores de serviços, seja de manutenção ou outro tipo de serviços, aí sim este conceito tem sido cada vez mais, começa a ganhar força e a surgir cada vez mais nos nossos associados. Na sua matriz base, face às características dos associados que temos, eles próprios estarem a implementar algo nas suas próprias organizações ainda não é muito frequente. É muito mais frequente em termos dos processos de apoio, aí sim, já é um tema conhecido. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora irei dar a oportunidade ao meu colega António para colocar mais uma questão ao painel. Ok, obrigado, Tiago. Eu pegava numa coisa que o Jorge Gabriel já disse há pouco, perdão, o Gabriel já disse há pouco, relacionado com a questão do impacto do Covid. E nós assistimos nos últimos meses a uma forte, digamos, adaptação a uma nova realidade em termos de teletrabalho. Eu confesso que não esperava que nós conseguíssemos todos nos adaptar tão rapidamente e de uma forma tão eficaz, em muitos casos, a esta nova realidade. E levou até, em muitos casos, a uma aceleração da transformação digital que estava a ocorrer em algumas organizações. Eu tenho falado com alguns administradores de empresas e aquilo que eles me falam muitas vezes é como é que eu vou aproveitar esta oportunidade para poder acelerar alguma coisa que eu tinha pensado fazer nos próximos anos, mas para tentar aproveitar para fazer nos próximos meses. Mas a questão que eu gostaria de colocar aqui é, ok, talvez seja mais fácil nós imaginarmos esta aceleração da transformação digital nos serviços,
quando olhamos para as empresas industriais, a coisa talvez seja diferente. E eu gostava de colocar-vos a questão ao painel, se acreditam que o Covid veio de alguma forma acelerar a adoção destas novas tecnologias digitais, particularmente naquilo que são operações de logística junto ao chão de fábrica, na linha de produção e por aí fora. Gisela, quer começar por dar a vossa realidade? Pronto, eu neste momento posso dar a minha opinião, porque o que nós assistimos nesta pandemia em relação à Alta Europa, efetivamente houve muito trabalho, teletrabalho, mas foi nas funções de apoio à produção. Portanto, não estamos a falar a produção parou. Portanto, nós não produzimos nada remotamente. E como eu também já mencionei, a Volkswagen em geral, tem muitas questões de segurança, de cybersecurity, e portanto nós não temos a possibilidade de fazer uma série de operações que ao dia de hoje tecnologicamente já são possíveis remotamente, nomeadamente o controlo e a monitorização dos equipamentos. Tudo isto tem que ser feito ainda dentro da infraestrutura de rede da fábrica e não está disponibilizada nos dispositivos móveis. Portanto, isso não é uma realidade hoje em dia na Volkswagen Auto Europa, portanto, isso aconteceu, a fábrica parou em termos de produção. O que foi sendo desenvolvido ao longo dos meses de pandemia foi efetivamente trabalho administrativo e trabalho de escritório. Agora a pergunta, será que isto nos vai colocar a Volkswagen a pensar como é que poderia ser se nós tivéssemos numa produção muito mais digital? Eu acredito que sim. E mais uma vez, e correndo o risco de me repetir, eu acho que o facto de a Volkswagen estar a investir tanto e tanto esforço, e foi um dos projetos que não parou, como também já foi dito aqui, o Covid-19 vem trazer, redirecionar uma série de investimentos e priorizar uma série de investimentos, e a Volkswagen não pretende desacelerar a transformação digital. E acredito que se isto acontecesse daqui a, vamos lá, 5 anos, talvez, um bocadinho mais, não sei, a indústria tradicional automóvel por vezes leva o seu tempo a poder transitar para uma realidade mais futurista, digamos assim. Mas eu acredito que daqui a 5 anos uma pandemia, que espero que não volte a acontecer, talvez já seja possível remotamente continuar a produzir os carros, ou pelo menos parte. Gisele, deixa-me provocar a provocação. Significa que se houver uma segunda vaga do Covid, não vai haver alteração relativamente àquilo que aconteceu na primeira, é isso? Não me parece que se a segunda vaga acontecer em outubro ou até ao final do ano, não me parece que isso vai acontecer. Vamos ter que parar a produção também. Não é impossível ser assim tão rápido. Muito bem. Duarte, como é que é na Navigator? Ao exemplo daquilo que a Gisela também estava a indicar, os nossos operadores têm de estar sempre na fábrica. Nós temos salas de controle remotas, não é? Salas de controle distribuído, portanto não temos fisicamente os operadores a fazer, pelo menos grande parte deles, a executar tarefas no produto, mas tem que existir sempre alguma supervisão, e isso implica esteja alguém presencialmente na fábrica. Obviamente nós durante este tempo conseguimos reduzir o número de efetivos, e isso foi positivo justamente porque já estamos nessa área dos sistemas de controle distribuídos, e como somos uma indústria de processo temos essa facilidade. Mas o que é facto é que esta pandemia, não só na Navigator, isso é uma opinião generalizada, mas veio colocar a nu uma série de fragilidades relativamente ao modo de gestão das empresas, não é? Porque estas estão dimensionadas ou estão pensadas para um determinado contexto económico ou social, e sempre que existe algum desvio a esse rumo, não estão colocadas em prática sistemas que permitam fazer uma gestão e uma rápida reavaliação e mudança daquilo que é a sua perspectiva. Portanto, eu acho que esta questão, agora fala-se muito dos planos de contingência, e eu diria que a questão do plano de contingência veio para ficar.
porque quer seja do ponto de vista social, dos impactos de uma pandemia, quer seja do ponto de vista económico, ou até da agilidade que as empresas têm que ter para redirecionar o seu rumo assim que necessário, mudando os seus produtos, ajustando aquilo que é o seu output, temos que utilizar as mais-valias da conexão de todos os sistemas, não é? Aquilo que o Gabriel também falava, mais do que o MES, o Manufacturing Execution System, temos que conectar tudo para termos processos que nos levem desde relacionamento da cadeia de abastecimento até à entrega dos produtos nos fornecedores, porque hoje estamos a falar do Covid, amanhã podemos estar a falar, por exemplo, no caso da Navigator, de uma greve ao nível do setor dos transportes, deixamos de ter matéria-prima e temos que rapidamente ajustar aquilo que é perfeito de produção ou até comunicação aos clientes de que não vamos conseguir cumprir com os prazos, o que seja, e muitas das vezes as empresas, eu acho que esta situação foi mesmo on-shot para colocar a nu essa debilidade. Portanto, eu espero, e também o meu papel a desempenhar dentro da empresa para tentar influenciar que estejamos mais preparados numa próxima vaga ou numa próxima questão e repensar já hoje aquilo que é a nossa teoria e na maneira como nós podemos utilizar as novas tecnologias para rapidamente respondermos a estas mudanças. Eu já tinha falado num exemplo concreto de tecnologia que estamos a aplicar justamente por causa do Covid, a questão da realidade aumentada e da assistência aos nossos colaboradores para tentar evitar confluência de pessoas na fábrica e também devido às restrições das viagens, mas eu acho que esta questão vem acelerar uma série de processos que nós até agora se calhar não consideraríamos urgentes ou prioritários, mas que esta pandemia, como eu disse, foi colocar a nu algumas debilidades e eu penso que a transformação digital e alguns processos que já estão implementados, inclusive noutras empresas, serão rapidamente validados pelo board e conseguiremos colocar em prática na Navigator. Obrigado, Duarte. João, as empresas pequenas e médias empresas são mais ágeis a responder a estas situações ou nem por isso? Tiveram que ser. Agora, aqui a questão que se coloca foi o que já quer a Gisela, quer o Eduardo referiram, do feedback que tivemos, fomos tendo os nossos associados, aqueles com atividades mais relacionadas com a produção, obviamente que a solução foi parar. Agora, aquelas mais relacionadas com as áreas de serviço ou dentro das empresas industriais, as áreas indiretas, conseguiram adaptar-se muito bem aqui à questão do teletrabalho e conseguir ter níveis de produtividade muito bons. Eu posso-vos dar um caso concreto, o caso da ATEC. O caso da ATEC não é serviços. Nós conseguimos em 3 semanas, há um mês, vamos pôr assim, mais cedo, porque estamos dependentes de autorizações externas para operar. Nós no mês estávamos praticamente a funcionar a 100% novamente, em termos de formação profissional, tudo com formatos à distância, foi uma questão de adaptação. Implicou que tivéssemos que acelerar o nosso processo de transformação, que estava já iniciado, e portanto não foi partir do zero, já tínhamos uma base, mas foi uma aceleração muito grande. Aquilo que eu acho que este processo vai deixar para o futuro é as empresas questionarem-se muitas das coisas que antes eram impossíveis, hoje passaram a ser possíveis. E portanto, eu recordo muitas vezes em algumas reuniões em que se não, mas isso não é possível, ou não, é impossível. Há 3 meses atrás isso não era uma questão. O que se tinha que dizer, ok, aqui não estamos a discutir se é impossível ou não, estamos a discutir como é que é possível fazê-lo. E acho que muitas empresas criaram essa capacidade, ao nível também, e nomeadamente em termos de médias, mas também nas grandes empresas, ao nível da liderança. Eu acho que foi um papel, e quem teve nesta fase em funções de liderança, acho que foi uma aprendizagem muito grande. Foi basicamente gerir as incertezas às vezes à hora ou aos minutos. Acho que a liderança teve que durante este período assumir algo que, nomeadamente às vezes em ambientes mais industriais tradicionais, não é tão fácil, que é dizer eu não sei. O que é que vai acontecer amanhã? Não sei, porque basicamente não havia outra resposta a dar em muitas semanas. E portanto isto acho que vai ficar não só na questão dos processos digitais, mas porque sobretudo os processos digitais dependem muito, e o Eduardo falou um bocadinho aqui na questão do board, da disponibilidade que possa haver para a adoção de alguns processos digitais.
acho que isso ficou e vai marcar as pessoas este período, vai marcá-los em processo de decisão que tenham futuros, vai marcá-los na confiança que tiveram que depositar na organização, porque muitas empresas, acredito, e isto fui conversando com algumas pessoas, no início, relativamente ao teletrabalho, a questão que havia era um bocadinho de desconfiança, não é? Agora, como é que eu controlo as pessoas que estão em casa a trabalhar? Não é preciso estar a controlar as pessoas, nós só temos que ter os resultados do trabalho das pessoas. E ao longo das semanas que foram passando, foi-se verificando que realmente as empresas e os processos continuaram a funcionar, às vezes até melhor, a verdade é essa. E, portanto, muitas das coisas que aconteceram ao longo destes últimos 3 meses vão para ficar. E, portanto, já que estamos a falar aqui num ambiente mais técnico e de mecânica, não é? Portanto, eu acho que esta questão de ficar ou não ficar vai depender aqui um bocadinho dos limites de elasticidade das empresas, não é? Portanto, neste momento está toda a gente sob pressão. Quase toda a gente mudou. Alguns, assim que a pressão aliviar, vão voltar aos processos antigos muito rapidamente. E se calhar sem considerar as mais-valias que os novos processos podem ter trazido, e aquelas que tenham um bocadinho mais de plasticidade, digamos assim. Se calhar há processos que voltam ao que eram antigamente e, portanto, se calhar o digital foi uma solução temporária, outros que vão para ficam. E houve um processo de aceleração muito grande que se verificou nestas últimas semanas. João, eu não podia estar mais de acordo contigo. Devo dizer que não há nenhum governo no mundo que tenha feito um processo de transformação digital tão intenso como o Covid-19, não é? Mas agora ia dar a oportunidade ao Jorge de fazer mais uma questão. Jorge, e se tal desafiares o nosso orador convidado aqui com uma questão, porque ele está tão calado, não é? Sim, mas eu vou ser rápido, porque como nós estamos perto do final, eu acho que ainda eu gostava que o António ainda pusesse mais uma questão para fechar ao painel, mas eu realmente ia fazer uma questão aqui ao Gabriel de resposta telegráfica, se ele puder, que é Gabriel, como é que consideras que é hoje em dia o estado de maturidade digital das nossas empresas, principalmente na área industrial, não é? Nas áreas de manufacturing, de acordo com o benchmark que vocês têm feito ao longo do tempo, e de que forma é que os use cases podem ajudar, digamos, a elevar esse nível? Eu não sei a resposta, atenção. Podes-me dizer que é 5 e nesse caso já é difícil usar os use cases, não é? Mas qual é a tua ideia neste tempo? Certo. Não, sim, de forma muito telegráfica, nós estamos abaixo daquilo que é a média europeia. Nós temos um modelo que posiciona as organizações em 5 níveis. E nós normalmente o que verificamos é que a proporção de empresas no nível 5 e 4, que são os níveis mais elevados, é realmente muito baixa. A nível mundial estamos a falar de cerca de 20%, só 20% das grandes organizações é que estão no nível 4 e 5, que é aquele nível de fato onde já há uma integração de processos, já há uma integração da cadeia de valor, já há a capacidade da indústria criar novos produtos utilizando modelos de subscrição, conectando produtos. Portanto, estamos a falar de um número relativamente baixo. E no nível 5 estamos a falar de fato menos de 5% das organizações mundiais estão de fato no nível 5. Nós, na Europa, a Europa tem uma variação muito grande de país para país, portanto há países como a Alemanha, enfim, que têm indústrias que estão super desenvolvidas e com níveis que estão no nível 4 e no nível 5. Em Portugal vemos muito poucas no nível 5. Portanto, no nível 4 e 5, em termos proporção, estamos a falar de cerca de 10% das empresas estão no nível 4 e 5, contra se calhar cerca de quase 20% na Europa. E se tirássemos uma média daquilo que são o nível 1, 2, 3, 4 e 5, nós estamos a falar de uma média de cerca de abaixo de 2,5. Portanto, ainda uma média abaixo da Europa, que está quase nos 2,8, algo assim, está mais abaixo dos 3 ainda. E portanto estamos abaixo da Europa. O que nós temos, mas temos casos muito relevantes também em Portugal. Enfim, nós aqui há casos muito interessantes. Há outro dia vi um caso a Logoplast, enfim, é um caso
fantástico que estive a ver, não só a forma como se integram na toda a cadeia de valor, inclusive instalam as fábricas dentro dos próprios clientes, trabalham com os clientes na automatização de toda a cadeia de valor, tem todo o processo de produção automatizado, gerando dados brutais. Portanto, nós temos bons exemplos, são poucos, de fato. Eu diria que quer as organizações mais maduras, quer menos, todas elas devem fazer algo que eu acho que é fundamental, que é olhar para aquilo que já existe e aquilo que já foi feito. Eu acho que os use cases e essa nossa pós-graduação o que pretende é, no fundo, trazer esses use cases, que é mostrar o que já está feito. Não vamos reinventar a roda, vamos olhar para aquilo que existe e está a ser aplicado por várias organizações, e a partir daí selecionar aquelas que consideramos mais relevantes para o nosso negócio e desenvolver a nossa abordagem específica para a nossa organização. Muito obrigado, Gabriel. Nada, prazer. Muito obrigado. António, tens a oportunidade de fazer a última questão do nosso painel, porque nós estamos quase a chegar às 8 e tínhamos esta meta das 8. E pronto, podíamos lá aqui muito mais a falar com este painel de especialistas que temos aqui hoje, mas infelizmente não conseguimos, né? Não pode ser. António, muito bem, tenho aqui privilégio. Uma pergunta para tentarmos terminar aqui e que tem a ver um bocadinho com a necessidade de nós percebermos se nós estamos a falar, por um lado, da transformação digital e particularmente todos estes desafios do ponto de vista das tecnologias. Há um tema que também nós não abordámos muito, mas que é também muito relevante e para quem está no setor industrial sente muito isso, que tem a ver com as questões da sustentabilidade e particularmente da descarbonização do setor industrial todo. E a questão aqui que se coloca é até que ponto é que estas duas forças vão de alguma forma exigir novas necessidades do ponto de vista do capital humano que nós temos nas empresas e particularmente das empresas industriais. Será que os nossos gestores, os trabalhadores estão suficientemente preparados para estas duas forças? Será que estes novos modelos de gestão industrial, maior digitalização, descarbonização, maior capacidade de inovação vão exigir outro tipo de competências às pessoas que neste momento estão nas empresas? No caso das universidades, nós estamos a procurar preparar os novos alunos, não é, para esses desafios. Mas para as pessoas que estão hoje nas empresas, será que elas têm essas competências? Gisela. Efetivamente o maior desafio é o comportamental, não é? Portanto, a tecnologia por vezes existe, ela está pronta a ser utilizada, mas a questão é como é que ela vai ser aceite no caso da manufatura, muito concretamente nas linhas de produção. E muitas vezes gera desconfiança, isso é uma realidade, gera desconfiança, quer por desconhecimento da tecnologia que estamos a introduzir, às vezes até por insegurança na capacidade de a utilizar. E aqui é muito importante a envolvência das pessoas e, portanto, quando há um desenvolvimento de uma nova tecnologia e eu tenho a oportunidade de trabalhar na inovação, não é? Essa é a minha responsabilidade dentro da Auto Europa, e é muito interessante quando nós introduzimos a tecnologia ou fazemos os nossos pilotos e fazemos-lo sempre recorrendo ao feedback das pessoas que estão na linha de produção. E isso ajuda muito a introdução destas novas tecnologias. Por exemplo, na parte ergonómica, por vezes quem desenvolve a tecnologia pensa na sua funcionalidade e na sua rapidez de não ter bugs ou conectar bem com as plataformas, mas há também a parte pessoal de quem vai efetivamente utilizá-lo e sentir-se confortável a utilizar. E, portanto, respondendo à sua pergunta, se as pessoas na fábrica ou no chão de fábrica estão preparadas para receber estas tecnologias, eu diria que sim, se forem envolvidas e se tiverem a formação e tempo necessário para aprender. Eu acho que a aprendizagem é contínua ao longo da vida, independentemente da idade, e as pessoas gostam de ser envolvidas. E quando são envolvidas e percebem que a sua envolvência e o feedback que vão dando é incorporado no próprio desenvolvimento, a aceitação é muito melhor e elas próprias sentem-se muito mais capacitadas para o ser. Obviamente que
eu estou a falar numa realidade muito próxima da linha de produção, mas também com certeza haverá necessidade de requalificação de algumas pessoas que efetivamente o seu trabalho deixa de ser necessário, e aí temos que apostar naquilo que nós já fazemos com a ATEC. Portanto a ATEC a Volkswagen é um dos parceiros da ATEC, e temos também essa possibilidade, e já fazemos há muitos anos, de, quando necessário, vamos requalificar as nossas pessoas para novas funções, e aqui a tecnologia não será diferente. Obrigado, Duarte. Na perspectiva na Navigator. Começando pela questão da sustentabilidade, eu gostaria de destacar que a Navigator foi a primeira empresa portuguesa a tratar como meta da neutralidade carbónica o ano 2035. E obviamente que, enquanto empresa, só conseguiremos atingir esse patamar através da transformação daquilo que são os nossos processos de fabrico atuais e o update tecnológico. Portanto, está aqui são duas iniciativas que estão aqui de mãos dadas e que não podem nunca ser separadas. Do ponto de vista das necessidades de formação e daquilo que é a migração para outras plataformas, eu diria que, relativamente ao nível de operação e de supervisão, eu acho que, obviamente, como a Gisela disse e muito bem, nós devemos envolver todos os quadros desde o início, cada vez que repensamos num determinado processo, porque só com este empowerment e esse engagement das pessoas é que vamos conseguir garantir que esse processo vá ser utilizado e vá trazer efetivamente melhorias para o bem geral da empresa e dos outros processos com os quais este interaja. Mas, por outro lado, eu também diria que as pessoas estão ansiosas para poder utilizar as suas ferramentas que já têm no dia-a-dia, não é? Em que nós hoje em dia fazemos tudo na nossa vida pessoal com o nosso smartphone, e elas estão desejosas para poder fazer isso nas empresas. Portanto, eu acho que será algo natural. Aquilo que terá o user interface e o user experience será algo muito natural com aquilo que nós já fazemos no nosso dia-a-dia. Portanto, obviamente que terá que haver uma formação especializada, as pessoas terão que ter um determinado tipo de acompanhamento. Eu diria que o maior desafio estará certamente nos gestores, tal como o João Carlos Costa falava ainda há pouco, porque esses serão aqueles que nos terão de indicar qual é que é o caminho. Não é? Nós vivemos num período de incerteza, não só pela questão da pandemia, mas também pela questão da tecnologia. Não é? Nós, enquanto gestor, terão que decidir qual é que será o cavalo certo. Não é? Eu lembro-me sempre da questão do Blu-ray, que há uma década atrás ou 2 décadas atrás, ia ser o último grito da moda, e afinal hoje em dia, se calhar, se formos aos nossos armários, já ninguém tem ou nunca ninguém teve, não é? Foi completamente ultrapassado pelo DVD e rapidamente foi ultrapassado por outras plataformas. Portanto, vai ser pedido aos gestores um grande trabalho em tentarem perceber quais é que são as tecnologias que vão ter futuro, quais é que são aquelas que vão vingar. E ao mesmo tempo não vamos poder esperar que os outros façam a integração e a utilização para definir qual é que é o caminho, porque senão já iremos tarde. O Gabriel falava bem que nós já podemos utilizar aquilo que são os exemplos dos outros, mas isso muitas das vezes já vai um bocadinho tarde, não é? Em negócios que necessitem de garantir competitividade e a sustentabilidade da sua própria ação, muitas das vezes é preciso ser pioneiro, é preciso arriscar, e eu diria que aqui o papel fundamental será nos gestores, e eu acredito que programas como esta pós-graduação que estamos a lançar e outros idênticos, e espero que outras iniciativas venham a surgir, possam ajudar a capacitar os gestores para perceber um bocadinho melhor qual é que pode ser a jornada que eles possam recomendar para as suas organizações. Obrigado, Duarte. João Carlos, como é que as pequenas e médias empresas, em particular no Distrito de Setúbal, estão capacitadas em termos de capital humano para estes novos desafios, quer do ponto de vista da descarbonização, quer também da parte da digitalização? Do ponto de vista de pequenas e médias empresas, há algumas ainda necessitam de melhorar, por exemplo, a sua literacia digital, muitas vezes. Às vezes ainda nem estamos a falar na questão da digitalização, algumas precisam dessa melhoria. Agora, a questão é que a questão do digital não vai ser uma opção, vai ser uma questão de sobrevivência.
Portanto, nós estamos a falar, além das questões de descarbonização, fala-se nestas últimas semanas muito, começa-se a falar muito de uma questão de reindustrialização da Europa. E, portanto, não é uma reindustrialização, mas não é feita como foi, se calhar, seguramente não será como foi feita nos anos 50 ou no pós-guerra, seguramente não será assim. Basta olhar aqui para o caso português, portanto, uma reindustrialização baseada em mão de obra intensiva não é possível. Ponto. Estamos a falar, por exemplo, do caso de Portugal, e isto aqui sem nenhumas, peço que não considerem nenhumas ilações políticas. O que é verdade e é um facto é que em poucos anos teremos um salário mínimo que praticamente aumentou 50%. Portanto, uma indústria baseada em mão de obra barata, por uma expressão tão direta, morreu, desapareceu. Portanto, a única forma que haverá de manter competitividade é melhorando a produtividade. E melhorando a produtividade, se não é com base em mão de obra, terá que ser com base tecnológica e automatização das indústrias. Para o fazer, é necessário, obrigatoriamente, que a mão de obra existente se requalifique ou se reconverta, dependendo da perspectiva. E, portanto, isso vai ser, no futuro, uma questão de sobrevivência, não é uma opção. Na minha opinião, e temos discutido às vezes também na i7 esta temática, não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Quem o fizer, e o fizer rapidamente, e aí o papel da liderança é um papel fundamental, sobreviverá. Quem não o fizer, terá muitas dificuldades de sobrevivência e, por exemplo, na questão de integração, uma das questões que não só na i7, mas se tem falado também muito em termos de outros fóruns em que nomeadamente também participo, por exemplo, as questões da própria economia circular, portanto é fundamental reintroduzir também aqui as questões da economia circular e, portanto, é uma temática que passa muito, falamos de tecnologia, mas a base do sucesso passará por termos pessoas qualificadas nas empresas que consigam gerir, que consigam implementar, que consigam monitorizar, que consigam inovar. E, portanto, o sucesso e esta transformação é verdade que é digital, mas vai estar sobretudo baseada em pessoas. Pode parecer um paradoxo estarmos a falar de transformação digital e agora falarmos de pessoas, mas é sobretudo assente em pessoas, não é nas máquinas. Porque as máquinas não são um fator diferenciador. Em qualquer parte do mundo, a tecnologia que existe, ou que pode existir em Portugal, ou aqui na região de Setúbal, se quisermos ser mais específicos, existirá em qualquer outra parte do mundo. Portanto, aquilo que fará a diferença será a forma como vamos utilizar, as estratégias que vamos decidir pela sua utilização e, por outro lado, as pessoas que vão gerir essa própria tecnologia. Portanto, isso será o fator diferenciador, serão sobretudo as pessoas e não as máquinas. Ok, muito obrigado, João. Eu agora só queria te referir duas coisas antes de acabarmos a sessão. A primeira era, gostaria de referir que a gravação ficará disponível para toda a gente. Gostaria ainda de referir que estão abertas as inscrições na pós-graduação de transformação digital para a indústria 4.0. E por último, queria agradecer este excelente painel que nós tivemos aqui, esta excelente discussão. Muito obrigado.